Pedro Carnal, na Rádio Bandeirantes. Careca de saber. Professor Carnal, que saudade. Que saudade, Panunzio. Ontem um taxista perguntou de você, perguntou se você tinha sido demitido por brigar com político. Eu disse, não que eu saiba. Mano, eu estava saindo do teatro ontem, o taxista perguntou, o senhor sabe algo do Panunzio? Ele brigou com vereadoras, ele briga com quase todo mundo. Eu ganhei essa fama de briguento, injustamente, mas ainda bem que é minha chefa aqui. Você é tão doce, mas faz o Fábio. Os diabéticos passam mal, né? Joga o seu nome no Google e você vai ver o que aparece em destaque. Eu sei, eu já vi, eu não faço mais isso porque a minha autoestima fica corroída. Mas, professor, eu estava contando aqui para a Thaís e para o Pedro que eu, nessas férias aí de 2 semanas, fiquei muito impressionado e bati boca com um monte de gente no Facebook para renovar a minha fama mesmo de brigão, porque eu achei um absurdo essa história da cura gay de volta pela... Aí, tá vendo? A censura. Sim. Censura prévia. Esta companhia telefônica é homofóbica. Vamos restabelecer a ligação aqui, porque eu quero ouvir o professor Carnal, que eu acho que é uma sumidade, e eu tenho certeza que ele tem uma opinião muito importante pra gente. Já retomamos a ligação, não? Ainda não, né? Então... Mas continuando aqui, então é isso, bati boca com um baita montão de gente, tô sendo atacado de todos lá, mas não tem problema, eu sei brigar muito bem na internet, viu, Pedro? Quanto mais me socam, mais eu gosto da briga, e eu já falo também os palavrões, não tem problema nenhum, sabe? Trato quem me ofende do jeito que sou tratado. Professor Carnal, quero ouvir demais a sua opinião sobre esse negócio dessa cura gay. O pessoal fala assim, não, Fábio, você está distorcendo as coisas porque o juiz não fala em cura gay. Mas o juiz admite a aplicação do tratamento de reorientação sexual. Então, para mim, o que deve ser tratado é o que precisa ser curado, sabe? É assim que eu vejo o problema. Eu queria saber a sua opinião. Tem vários problemas aí. O primeiro problema é que a pessoa que pediu, a psicóloga Rosângela, em briga com o Conselho, que proibiu desde 1999, seguindo a determinação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, de 1990, de que não se pode tratar como desvio, perversão ou doença o homoerotismo e a homoafetividade. Então, o Conselho Federal de Psicologia, que tem o direito de regulamentar a profissão, diz uma coisa muito clara: você pode, se quiser, ser contra a homossexualidade, mas você não pode ser psicólogo. Você pode ser pastor, rabino, padre, exorcizar, jogar água benta, o que você desejar, mas você não pode invocar uma profissão regulamentada por princípios científicos, artigos, debates, grupos de observação e dizer isso. Então, o Conselho nunca proibiu que se atendam homossexuais porque eles são muito numerosos nos consultórios psicológicos. O Conselho não proíbe pesquisa. O Conselho proíbe que se prometa algo irrealizável. Seria como um médico pediatra prometer às crianças que elas podem voar mediante um tratamento. Então o Conselho diz, isso é propaganda enganosa, isso é charlatanismo. Todas as tentativas de transformar a identidade sexual profunda de alguém resultam em absoluto fracasso. E o caso histórico do Alan Turing nos Estados Unidos, que foi tratado e se suicidou, ele é muito frequente. Você pode provocar numa pessoa vários comportamentos. Você pode obrigar um homossexual a se casar, como é o próprio caso do Oscar Wilde, que teve 2 filhos e era homossexual, mas isso não altera a identidade sexual de uma pessoa, como um heterossexual pode ir para a prisão e ter experiências homossexuais na prisão e ao sair voltar a ser hétero. A identidade humana profunda não pode ser mudada, como eu não posso virar negro. Eu não posso decidir, não, agora eu quero virar negro. Então é uma proposta religiosa dessa psicóloga que foi proibida de fazer isso, e ela usa um princípio bom de liberdade exclusivamente para atender a seu interesse religioso, que causa sofrimento nas pessoas, ao invés de libertá-las do preconceito. Se um homossexual se sente mal, ele tem que entender que o problema não está com ele, mas no preconceito da sociedade, está no fato das pessoas não conseguirem se resolver sexualmente e jogarem sobre os outros suas dores e angústias, né? Está nisso, é isso que o psicólogo faz e tem feito muito bem, a maioria dos psicólogos, com variadas linhas, freudiana, haitiana, lacaniana, de tentar interpretar que sim, muitos homossexuais estão insatisfeitos
porque vive numa sociedade preconceituosa e absurdamente voltada à determinação do que é certo e errado. Isso me lembra quando eu era criança e os canhotos da escola eram amarrados os braços esquerdos, ao braço esquerdo, às costas, para não serem canhotos. E, de fato, você consegue desenvolver a mão direita com um sofrimento pessoal imenso. Como você pode transformar alguns hábitos com um sofrimento imenso que se transforma em angústia, suicídio, depressão e assim por diante. Então é isso que está sendo... Não é a liberdade do psicólogo que vai atender quem ele quiser, mas de não prometer o que não pode ser entregue em hipótese alguma. Eu não posso transformar alguém, apenas posso fazer a pessoa entender quem ela é e superar o sofrimento. Essa é a função da psicologia, a análise, o autoconhecimento, a crítica de si, e não a transformação de uma identidade profunda, que foi tentada na União Soviética pela esquerda com eletrochoque e hipnose, foi tentada na Cuba de Fidel, foi tentada em regimes de direita, de todas as formas, psicologia, hipnose, choque, tratamento hormonal e o resultado, suicídio e depressão. Então, se essa psicóloga tem a fórmula, por que não publica um único artigo científico, falando cientificamente dos 30 mil que ela tenha tratado e que tenham virado heterossexuais felizes? Porque não existe isso. Esse é o problema. Não existe essa questão. E essa psicóloga se transforma, então, na defesa de um princípio condenado por todos os pesquisadores. Logo, charlatanismo. O charlatanismo é crime. Eu não posso ser um médico sem diploma, eu não posso defender sanguessugas para baixar febre, porque faz 200 anos que se comprovou que isso não funciona. E um médico não pode se dizer médico se ele usa sanguessugas para baixar febre. Um historiador não pode ser historiador alegando que o planeta Marte, quando está no céu, provoca a Segunda Guerra Mundial. Isso é picaretagem, isso é charlatanismo. A AMPU, a minha associação de história, me expulsaria se eu dissesse que a Segunda Guerra Mundial foi aplicada pelo fato do planeta Marte estar em quadratura. Ou seja, isso é picaretagem, é charlatanismo. Eu não posso fazer isso e ser historiador, mas eu posso ser um historiador liberal, eu posso ser conservador, eu posso ser marxista, eu posso ter linhas científicas, desde que eu comprove para os meus pares, em artigos científicos com grupos de observação, que é verdade. Então esse é o problema, não é liberdade, se invoca a liberdade de uma outra questão. E quando eu falo em reorientação, isso é eufemismo para cura. Qual é o problema? Qual é o problema? É uma proposta religiosa que quer a máscara de cientificidade que ela não tem. Religião é fabulosa, religião é essencial. Eu sou um ateu que vive dizendo que a religião é essencial para a civilização humana e para entendê-la, mas não isso. Não esse tipo de picaretagem que está sendo debatido. Religião é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí tem que se perguntar se ela honestamente acha que pode fazer isso, ela poderia também transformar héteros em gays, já que é simplesmente uma questão de estar insatisfeito. Algum hétero pagando pensão para ex-mulher vai dizer, agora eu quero ser gay, pelo menos não vai ter pensão. O senhor sabe que eu já andei pensando nisso, professor? Exatamente. Não tem filhos, não gera pensão. É muito mais prático. Vamos todos procurar a doutora Rosângela, certamente formada em Oxford e Cambridge, certamente com livros debatidos na Universidade de Paris e outros com técnica que ninguém conhece, a não ser no grupo dela. Então esse é o problema. Nós estamos discutindo liberdade, estamos discutindo preconceito. Em 2017 ainda estamos discutindo o que cada um vai fazer com o seu fiofó. É de matar, né? É isso mesmo. Ninguém tem nada a ver com trazer alheio. Eu concordo em gênero. Exatamente. Ou com o orifício preferido de cada um. Olha, e tá aqui, ó. Esse juiz faria melhor se mandasse botar esses charlatões na cadeia, que é o que manda a lei. Artigo 238 do Código Penal, como o senhor lembrou bem. Fala assim, ó. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Agora, quero lembrar... pois não, professor. Só pensando e dizer não é liberdade, imagina se a ação fosse feita pelo então vivo Michael Jackson, dizendo que em nome da liberdade queria atender crianças no seu quarto à noite em nome da liberdade. Mas não falando de mais nada. O juiz não desconfia o que a pessoa quer, o juiz não desconfia que cabe ao Conselho Federal regular a profissão,
e que se eu não aceito a regulação da profissão, basta que eu deixe de me anunciar como psicólogo e anuncie o seguinte: pastora Rosângela, mediante exorcismo mudamos a sua posição. Isso eu acho aceitável. Eu acho aceitável. Apesar de eu não concordar, eu acho aceitável. Muito bom, professor. É isso mesmo. Eu concordo em gênero e número. É isso aí mesmo. É charlatanismo. Essa é a palavra. Agora, o senhor precisa ver a histeria coletiva que isso gera. O que estão nos xingando aqui no WhatsApp é uma coisa impressionante. Sexo mexe com as pessoas porque as pessoas têm problemas sexuais e invocam uma coisa elevadíssima, fundamental, que é a religião, para justificarem suas dores e suas psicoses. Deus não merece isso. O senhor acha que essa gente toda tem medo dessa cena porque isso intimamente mexe com elas? É isso, professor? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Você jamais pensa numa coisa dessa. Não é verdade que todo ataque é fruto de uma homossexualidade enrustida, porém, com frequência, é uma sexualidade mal trabalhada. Realmente, quer dizer, qual é a questão? Aí as pessoas dizem, mas deixa os gays se tratarem se eles quiserem. Cabe ao psicólogo dizer: o sofrimento que você tem, meu caro gay, não é causado pela sua opção, pela sua orientação sexual, é causado pelo mundo preconceituoso e ruim, é causado pela dor dos outros. Você tem que trazer os preconceituosos para serem tratados, e não você. Você é livre, feliz, você tem uma orientação sexual, você vai ter tédio matrimonial como qualquer pessoa, vai ter entusiasmo como qualquer pessoa. O problema é dos outros, não é seu. É isso que um psicólogo vai trazer à tona, a reflexão, como eu viro espelho da dor alheia. Olha, agora, professor, muito engraçado disso tudo que estão me xingando aqui, são milhares, né? Eu leio todos os comentários, alguns eu devolvo as patadas com patadas tão eficientes quanto, mas o mais engraçado de tudo é que estão me chamando, dizendo, você apoia os gays, então você é comunista. Ah, não, tem gay de direita mais no mundo? Será que... Sendo que os comunistas no século XX foram pioneiros na reeducação e na cura gay, que não deu certo, matou muitos. E é preciso lembrar que o Che Guevara foi um grande homofóbico, né? Muita gente foi pro paredão em Cuba porque tinha maneirismos. Não era nem um gay declarado, nem nada disso. Mas, enfim, estamos de volta nesse aspecto, talvez ao período da Inquisição. Aí é só lembrando com o anúncio que quando a barata voa no meio das pessoas, ninguém é hétero. Ninguém é hétero quando a barata voa. É aquele ui. Exatamente. Os maneirismos são enormes. Vou trazer uma barata aqui pro estúdio amanhã, eu vou filmar, viu, professor? Eu não tenho nada com... Pode botar até rato aqui que não. Ok. Um abraço, então. Uma boa noite para você. Um abraço, professor. Tchau, tchau.